Meus amigos, que sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Augusto Silva, pelo canal do YouTube. Que Jesus possa nos envolver nesse momento de muita paz, de muito amor, envolvendo também cada lar que está sintonizado conosco, trazendo a cada um de nós a melhor forma de construirmos o nosso íntimo. Como diz, novos tempos. Então, estamos vivendo hoje a busca de algo novo, que somente poderá vir com a religiosidade, com a construção do reino de Deus em nossos corações. Hoje nós vamos estudar uma passagem de Paulo aos Efésios, que está no capítulo 5, no versículo 2. A passagem é muito pequena, diz assim: andai em amor. Ela é pequena em palavras, mas com grandes ensinamentos para todos nós. Então vamos trazer essa passagem para o nosso dia a dia. Todos nós sabemos que o verbo andar não significa somente caminhar, mas também significa proceder, agir, existir. Por isso nós vamos pensar como estamos procedendo em nossas vidas. Santo Agostinho nos ajuda com esta resposta, porque nós temos dificuldade em buscá-la. Ele fala que nós somos criados para grandes coisas, mas que não trazemos conosco essa dimensão, essa grandiosidade. Ele nos ensina que o nosso coração, ele é muito pequeno para esse entendimento. Por isso Jesus coloca em nós o desejo da oração. Olha que coisa mais bonita. Por quê? Porque à medida que oramos, o nosso coração se abre um pouquinho mais para esse entendimento. Eu achei tão bonita essa fala de Santo Agostinho para nós, o quanto nos conforta. Estamos vivendo hoje um avanço assustador da tecnologia. E o crescimento espiritual não consegue caminhar junto. Por isso a nossa dificuldade em colocarmos Jesus em nosso dia a dia. O que estamos vivenciando hoje? Vamos pensar um pouquinho na nossa realidade. Pessoas perdidas, sem nenhum sentido na vida, vivendo ansiosas, desorientadas, tristes. E outra situação que nos chama atenção são aquelas pessoas ativas, trabalhando muito, que não têm tempo para nada, mas estão vazias, porque a interioridade foi roubada. E é muito mais fácil para nós entrarmos na correria, nesse fluxo da vida, vivendo muito mais na superficialidade, somente voltados ao ter e deixando de lado o ser. Então vamos lembrar do Evangelho de Jesus. Jesus já olhava por nós há 2000 anos. Ele olhava com amor para aquelas pessoas que estavam tristes, deprimidas, abandonadas, sem buscar um sentido para suas vidas. Então, qual é a diferença desse momento de Jesus há 2000 anos para hoje?
Será que hoje não estamos repetindo a mesma história? As pessoas doentes da alma se sentindo mortas com relação ao lado espiritual da vida, não conseguindo buscar novos caminhos. O que podemos fazer para transformar essa situação? Sabemos que existe uma forma de transformar o mundo e curar essas almas. O amor. O amor é a única força capaz de transformar o mundo. Mas para que essa força possa tomar conta do nosso planeta, a responsabilidade é nossa em nos transformar com atitudes que não estamos acostumados. Como, por exemplo, fraternidade, a solidariedade, o respeito, a caridade. Aqui nós podemos lembrar de André Luiz, quando nos fala dos padrões cristalizados de pensamentos que trazemos conosco. Para que a gente possa buscar essas novas atitudes, nós temos que quebrar uma porção desses padrões. Porque dentro de nós existe um potencial enorme para amar, que precisa ser ativado. Só o amor pode transformar. Por isso é que no Evangelho de Jesus ele nos diz: curai os doentes. Quantas pessoas hoje estão precisando curar o corpo? Mas o mais importante é a cura da alma. Por isso todos nós temos que refletir. O que está sendo roubado em mim que precisa ser resgatado? Quantas pessoas estão vivendo sem nenhum sentido na vida? Estão trancadas em si mesmo, não conseguindo sair do lugar. Quantas pessoas hoje não trazem consigo o desejo de viver? O que nos falta é a confiança em Deus. Porque há sempre algo diferente a ser feito. Vamos lembrar novamente de Jesus? Quando ele nos fala: eu estarei convosco todos os dias de minha vida. Ele está sempre conosco. Só que nós nem sempre percebemos, porque ficamos distantes dele. Aqui eu torno a lembrar de uma frase de Santo Agostinho, quando ele nos diz: Deus vai me visitar hoje. Eu espero estar em casa. Olha que profundidade. O que Santo Agostinho quer nos ensinar com essa frase? Que nós nunca estamos em nossa casa íntima, que estamos sempre fora dela. Não gostamos de ficar conosco. Por isso, não encontramos com Jesus. Então vamos refletir. Como podemos conduzir as nossas vidas para estarmos sempre com Jesus, em contato com o seu amor? Primeiro ponto, compreendendo que somos amados por Ele. Que a nossa única dívida é a falta de amor por nós e pelo outro. E que a vida de todos nós é sempre, gente, o encontro da nossa liberdade com a energia divina. Como trazer esse sentimento para os nossos corações e fazermos que esses ensinamentos do Evangelho possam habitar em nós.
fazer parte da nossa vida. O apóstolo Paulo nos ensina com propriedade que ele adormecia em uma caverna e que naquele momento da sua vida ele não tinha mais posição social, condição financeira, poder. Mas existia um ideal maior em seu coração, que é o ideal de oferecer ao mundo o único remédio que poderia curar a humanidade. De dentro para fora, que era o Evangelho de Jesus. Paulo experimentou tudo isso. Mas a bondade de Jesus foi tão grande que ele mandou o amor. Sabemos que somente o amor é capaz de transformar as criaturas. Mas para isso é necessário que nos tornemos acessíveis a Ele. O problema maior é que quando ouvimos as passagens do Evangelho, pensamos em fatos que aconteceram há 2000 anos. Então, se o Evangelho é um remédio que nos cura de dentro para fora, essas passagens nos mostram o poder curador de Jesus. Quando no Evangelho falam da multidão que caminhava com Jesus, certamente essa multidão estavam as pessoas que procuravam naquelas palavras convincentes, consoladoras de Jesus, o conforto para suas dores, para suas aflições. Então vamos nos colocar agora junto com essa multidão que acompanhava Jesus. Não podemos esquecer que dentro de cada um de nós, nos arquivos mais profundos, existe uma história viva, composta com centenas de pessoas. Por isso, podemos falar que existe em cada um de nós uma multidão buscando por Jesus. Aqui podemos fazer uma reflexão profunda. Vamos observar as nossas tendências, vícios, imperfeições. Não precisamos de regressão de memória. Basta observarmos que dentro de nós existem, gente, vamos relembrar a história, soldados romanos, um rei Herodes, prontos para reagir, para que possamos alcançar os nossos objetivos. Precisamos entender também que dentro de nós estão presentes um Simão Pedro, que seguia Jesus, mas ao mesmo tempo negava, um Judas, que não nos deixa crescer espiritualmente. Vamos refletindo. Podemos entender que todas as personalidades que seguiam Jesus estão dentro de nós. Por isso o Evangelho nos ensina que é no silêncio de vossos pensamentos que eu, divino agricultor, cultivo as vossas almas. Então, segundo Emmanuel, que mesmo nesse cenário que vivemos em nosso planeta Terra, em que a desilusão, a tristeza ainda estão presentes em muitos corações, podemos ter a certeza que Jesus está cultivando cada coração no silêncio. Então agora vamos na pergunta que nos interessa. E nós? Quando vamos permitir que os nossos corações sejam cultivados pelo amor de Jesus? Jesus não quer cada um de nós para realizar algo.
e sim somos nós o algo que ele quer realizar. Somos a finalidade do Cristo. Então vamos pensar nos caminhos que o Evangelho nos traz o amor. Primeiro, o Evangelho nos traz o amor utilizando anônimos. Para servir ao Cristo não é necessário estarmos em evidência, no poder, pois os verdadeiros seguidores do Cristo são ocultos, vivendo nos pequenos atos. Servir ao Cristo resume-se em uma palavra: caridade, que significa o amor em ação. Vamos lembrar de uma frase de Jesus para Simão Pedro? Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência da sua vida. Então, nessa frase de Jesus, nos faz entender que quando conseguimos sentir grandes afeições, já estamos em um patamar um pouquinho mais elevado para aprendermos a cultivar esse amor em nossos corações. Então, para darmos continuidade à obra que o Mestre Jesus nos deixou, nós vamos lembrar de um momento de Jesus na casa de Simão Pedro. Todos estavam ali reunidos com Jesus, quando Jesus pergunta por 3 vezes para Simão Pedro: Simão Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E todos estavam ali incomodados. Por que Jesus fazia aquela pergunta por 3 vezes? E em seguida Jesus disse: Simão Pedro, todos podem descobrir feridas, onde as feridas se destacam, mas raros sabem remediá-las. O mundo está cheio de misérias e humilhações, por isso eu lhe digo: acolha a todos que de você necessitar, porque, como sabes, eu não vim curar os sãos. Então, Jesus, nesse momento, ele quer nos mostrar que o seu amor não é representado por palavras bonitas, por orações vibrantes, pelo conhecimento dos seus ensinamentos. Jesus quer nos dizer que o nosso amor por ele é manifestado por ações de amor aos corações que nos cercam, que convivem conosco. Vamos pensar? O que é amar para Jesus? Somos nós entendermos os chamados dele em todos os momentos da nossa vida. Aqui podemos lembrar da verdadeira religiosidade, em uma parábola do Evangelho, na parábola do bom samaritano. Qual é a finalidade maior do conhecimento espiritual que trazemos conosco? Essa parábola nos ensina que trazemos o conhecimento do Evangelho, muitas vezes, somente na mente, como o sacerdote e o levita. Não representaram o modelo de religiosidade, pois o samaritano colocou em prática o verdadeiro ensinamento dessa parábola, a caridade, que é o amor em ação, acolhendo aquele homem caído, cuidando dele. Onde devemos, então, expressar a nossa finalidade ao Criador? Será que é somente nos templos religiosos?
como fomos treinados ao longo de nossas vidas, ou em pequenas atitudes em nosso dia a dia. O nosso amor ao Pai, ele é sempre expresso com o nosso compromisso com os semelhantes. Aqui nós podemos voltar no momento de Jesus com Simão Pedro. Se me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus nos convida a refletir o que é mais importante na vida. Quantas vezes nós já nos vimos diante do amor e nos afastamos dele? Certamente por não acharmos dignos desse sentimento. É com isso que ficamos apresentando justificativas ao Mestre. Com as nossas, propostas indecorosas, nossas ilusões, sem percebermos a oportunidade que está diante de cada um de nós. Aqui entendemos o motivo por que nos afastamos dele. Certamente pela busca das ilusões, pois as coisas do mundo nos encantam. Mas quando vamos amadurecendo espiritualmente, aparecem em nós sentimentos que nos faz buscar o entendimento desse amor. Quantas vezes nos sentimos desiludidos, angustiados, decepcionados, mas somos acolhidos pelos amigos espirituais, que nos resgatam no amor. O que é o amor? Como é que se ama? O que é amar? O amor para nós está muito relacionado ao nosso lado afetivo, as paixões. Só que quando falamos do verdadeiro amor, precisamos pensar como uma potência da alma. Quando a gente pensa que é o amor que engrandece, que dá grande poder à alma, passamos a entender que somente ele pode nos ajudar a avançar com relação à dor. É o amor o maior foco de cura. Ele é foco da caridade, objetivo daquele que crê e segue Jesus. O que é a caridade, senão a prática do amor? Caridade não é o amor em ação? O amor precisa ser vivenciado. Tem um livro que eu me lembro aqui do Érico Veríssimo, Amar, verbo intransitivo. Então, todos nós sabemos que o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Ele tem significado por si só. Então, Érico Veríssimo quer nos mostrar que o amor encerra em si todas as nossas necessidades, com relação a nós mesmos e ao próximo. Por isso, busquemos respostas no silêncio do nosso coração, como nos ensinou o Evangelho. Como tem sido a minha postura diante do amor? Vamos lembrar de Públio Lentulus? Esteve diante do amor e ouviu de Jesus. Olha que frase mais bonita. Sou agora, para o teu espírito, um instante glorioso. Se souberes aproveitar, será convertido em um cântico de bênçãos, de humildade. E qual foi a postura de Públio Lentulus? Preferiu não seguir Jesus naquele momento.
Somente mais tarde pude ver a oportunidade perdida. E essa oportunidade já foi ofertada a todos nós há mais de 2000 anos. E até hoje, não conseguimos sentir esse amor. Vocês sabem qual é a nossa postura? Nós continuamos orando, pedindo ao Mestre Jesus que ele se aproxime de nós, atendendo às nossas ilusões, ao invés de irmos com ele em busca desse amor. Manuel Filomeno de Miranda responde para nós o que é o amor. Ele diz: o amor ilumina a alma que deseja amar. Amor não é uma virtude que vai nascer do dia para a noite. Ela tem que ser construída, pois é fruto do nosso desenvolvimento como espíritos imortais que somos. Mas o que acontece conosco? Ficamos pensando, será que é preciso errar para que a gente aprenda a amar? Certamente que não. Não há transformação do ser sem mergulho interior. E somente mergulhando interiormente, tomamos consciência do que somos. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia? Eu posso querer amar, mas eu não vou saber como. Aprender a amar é exercício diário. E vamos começar, em primeiro lugar, aprendendo a amar as pessoas que estão em nosso convívio, para que a gente possa amar ao Pai. Vocês sabem um contraponto do amor? Como que chama? Chama paixão. Muitas pessoas confundem o amor com a paixão. A paixão, ela está mais próxima dos nossos impulsos, dos nossos instintos primitivos. Enquanto o amor trabalha a indulgência, o perdão, a benevolência, a compreensão. A paixão, ela está ligada ao momento. Acaba a paixão, o encanto acaba. Aqui está o contraponto do amor. E o amor é uma virtude que quanto mais a gente ama, mais ele se multiplica. Eu me lembro aqui do livro, do capítulo do livro, No Rumo do Mundo de Regeneração. No capítulo 12, Aprofundando Experiências. Então, aqueles espíritos abnegados, Spinelli, o irmão Justino, Manuel Filomeno de Miranda, socorrendo almas em locais difíceis. E Eurípides Barçanufo disse a eles que ninguém tem o direito de realizar cobranças espirituais e fazer julgamentos a nenhum ser, porque o mal na terra iria cessar somente quando o amor estivesse presente. Então, para que possamos entender essa frase de Eurípides Barçanufo, precisamos entender que tudo que hoje encontramos como colheita em nossa caminhada, um dia existiu primeiramente em nosso coração. Por quê? Porque a emoção plasma a ideia. Em seguida, a palavra, que gerou o destino. Então, o destino vive primeiro em cada um de nós.
porque somente encontramos o que um dia esteve em nós. Então, de que forma podemos exercitar o amor nesse momento difícil que estamos vivendo? Respeitando os protocolos de segurança, pois vidas estão sendo extintas, muitas vezes por falta de cuidado, por negligência. Se cada um de nós estivermos fazendo a nossa parte, não estamos somente nos protegendo, mas o mais importante, protegendo o outro também. Aqui podemos ver o valor que é praticarmos a caridade, que é o amor em ação. Por isso, nós vamos concluir. O tempo só conserva o que foi feito por amor. Estamos todos envolvidos na lei de ação e reação. Se os lares estão sofrendo hoje, não abandonem a prece, porque os recursos vêm. Muitas vezes, não no tempo que desejamos, porque o exercício da paciência exige aceitação para que aos poucos tudo se encaixe. Tudo está de acordo com uma grande lei, que é a lei do amor. Vamos lembrar mais um pouquinho do apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, quando ele nos diz: sou amado, logo existo. Muito antes de pensar, já existia uma força infinita a me amar, a me conduzir. O amor rege a vida, independente do que eu estou fazendo. Existe uma voz poderosa que nos diz: aprenda a amar. Porque o amor é a origem e a finalidade de tudo, e que nos atende pelo nome de Jesus. Muita paz a todos os corações.